Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança. Salve galera, chegamos ao 6º episódio do Mama África FC, o seu podcast que é considerado a casa do futebol africano no Brasil. E hoje tudo será diferente, porque o episódio, na verdade, é um especial de 2 anos do nosso projeto. Sim, 2 anos, eu também não acredito que já faz 2 anos que o nosso projeto existe. E essa data, que vai ser completada no próximo dia 18 de maio, e se você já estiver ouvindo depois do 18 de maio, a gente já completou esses 2 anos. Então, esse episódio ele vai ser um episódio pra gente relembrar a história do projeto, a história do podcast também, até porque esse podcast foi o primeiro produto que a gente soltou na casa, agora já vai fazer 2 anos já, como eu disse, e é um podcast que, querendo ou não, é uma frente, do nosso projeto. Muita gente nos conheceu a partir do Mama África FC, sobre futebol africano, mas a gente vai relembrar tudo isso, a gente vai trazer convidados, a gente vai trazer ex-participantes. Eu me sinto assim numa apresentação do Oscar, beleza? Mas antes de apresentar quem vai estar aqui comigo, eu preciso lembrar vocês para nos seguir lá no @pontalancapdl, onde nós estamos no Twitter, Instagram e Facebook, beleza? Nessas 3 frentes, é só você colocar lá @pontalancapdl e você nos acha. Além disso, estamos também nos principais agregadores de podcasts do Brasil: Spotify, Anchor, Orelo, Apple Podcasts, Deezer, tudo que vocês imaginarem a gente tá? No Podcast Addict também, beleza? Nos sigam lá e compartilhem com a galera. E lembrando também do África em Pauta 13, nosso outro podcast sobre geopolítica no continente africano, onde a gente falou sobre a crise política na Somália e diversos outros assuntos também referentes às últimas informações no continente africano. África em Pauta 13, vocês podem ouvir depois desse episódio, beleza? E no continente, Mama África FC Continente, que é o nosso podcast que em poucos minutos vocês conseguem saber da história das nações africanas, o Rubens Guilherme Santos apresentou Serra Leoa, o nosso último país aí publicado no Mama África FC Continente. Você pode ouvir em menos de 20 minutos, você sabe tudo, absolutamente tudo sobre a história de Serra Leoa, beleza? E não esqueça do nosso financiamento, hein? Fechamos nosso primeiro mês de financiamento, certo? Soltamos um dia antes dessa gravação, no dia 15, a newsletter, a nossa primeira newsletter sobre o continente africano, sobre política, esporte, cultura. Então o pessoal que assinou lá o nosso plano da Rainha Nzinga recebeu por apenas R$15 uma newsletter totalmente completa, com informações e conteúdo sobre o continente africano, para você ficar bem informado do que aconteceu e do que vem acontecendo no último mês. Então são materiais exclusivos lá. Na descrição desse episódio você pode ver os nossos planos ali. Tem o plano de R$10 do Sankara e o de 15 da Nzinga. Todos esses aí você pode entrar em grupos exclusivos e pode conversar com a nossa galera. Todos os nossos PDLs estão lá, propor pautas, sugerir temas. Então, a partir de R$10 você consegue. E o R$15, como eu já disse, aí você tem acesso à newsletter. Sem mais delongas, eu quero apresentar ela, minha ex-vizinha, sempre vou falar isso, minha ex-vizinha, mas ainda carioca, lisamos. Fala aí, vamos... Hoje eu vim pra zoar nesse episódio, já tô avisando aos nossos ouvintes aí, hoje eu vim pra zoar. Medo do Luiz Leiro. Oi, gente, tô aí de volta no Mama África FC, no episódio mais especial da nossa história, sei lá. Tô muito feliz em estar aqui. Eu não vivi esses 2 anos inteiros, mas é muito bom tá fazendo parte disso aqui, ver como é que a gente cresceu. Começou de uma forma totalmente assim, no improviso, os amigos, e eu tive o prazer de ser convidada para entrar nisso aqui. Vamos conhecer mais um pouco desses bastidores do Ponta de Lança, Porque o Mama África FC é o Ponta de Lança. Muito que bem, vocês não veem, mas Liz Ramos chora de emoção agora ao lembrar dos 2 anos do Ponta de Lança. Vocês não podem ver, mas eles estão vendo. Sobe a trilha aí, chefe, que hoje a gente vai falar, vai relembrar diversos momentos do nosso projeto e desse podcast também. Então, pessoal que está nos ouvindo, pessoal que já nos segue há 2 anos, pessoal que já nos segue há 1 mês, há 1 ano,
há uma semana. Esse podcast aqui foi uma frente muito importante para o projeto, porque talvez nem todo mundo saiba, mas ele surgiu lá em maio de 2019, parece que foi ontem isso, né? Enquanto eu e o Rubens e Guilherme Santos conversávamos sobre produzir algo na internet. E num contexto onde a gente sentia essa necessidade de falar sobre o futebol africano, e não só falar de futebol africano, mas produzir histórias sobre o futebol africano. Haja vista que, se vocês forem lembrar, maio era cerca de mais ou menos um mês antes da última Copa Africana das Nações, que foi em 2019, né? A Copa Africana das Nações, que acabou tendo como vencedora a Argélia. E antes disso, a gente tava bolando lá, o nome é Quebradinha, o Rubens na dele, o Rubens perto de ir para Moçambique também. Aí isso influenciou bastante também a gente a fazer isso, né? A criar o nosso podcast. E Liz, é interessante porque hoje a gente, né, quem produz podcast, quem constrói um podcast, não tem dúvidas de onde colocar aí nessas plataformas um podcast. Mas nós fomos raízes. Nós colocamos no SoundCloud a primeira temporada do podcast, Liz. Eu queria saber de ti, Liz. Aonde é que tu tava no dia 16 de junho de 2019? Duvido que tu saiba. Cara, muito difícil. Muito difícil. Quando eu soube que eu ia ter que falar isso aqui nesse podcast, eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tava? Sou uma pessoa com memória péssima. Minha memória é péssima pra saber semana passada. Mas aí, né, a tecnologia tá aí. Fui lá no meu Google Fotos, fui lá no meu arquivo do Instagram. E dia 16 de junho de 2019, eu não tava existindo. Na madrugada, eu tava numa festa. Olha só, enquanto nós trabalhávamos, criávamos um grande projeto, o Lisama estava numa festa, mas é isso aí. É assim. Tava esperando vocês construírem um ponto de lança pra eu aproveitar depois que já tivesse tudo certo. Eu tava numa festa de madrugada e o resto do dia eu tava só me recuperando. Foi isso, meu 16 de junho de 2019. É isso, tu tava no dia 19 de junho. Então é isso aí que, como vocês já estão sabendo, galera, fiquem com isso na mente. Enquanto nós estávamos lançando o primeiro episódio, Lisamos estava de ressaca, mas ela ainda não era. Está convidada, né? É bom, enquanto a Liz dorme, o STBL constrói. Exatamente. Enquanto a Liz está de ressaca, nós estávamos lá trabalhando, fazendo história. Eu não sei. Eu também eu não sou muito de ficar falando sobre marcas, no sentido assim, de alcançar uma outra coisa e tal. Mas eu suspeito que pelo menos nos últimos anos o Mama África FC tenha sido aí não sei se o primeiro podcast, mas talvez seja, talvez não sei. Talvez um dos primeiros podcasts, ou talvez o primeiro podcast que fale só sobre o futebol africano no Brasil, talvez seja o Mama África FC. Acho que sim, não tenho certeza. Que fale apenas de futebol africano, né? Eu acho que talvez tenha sido isso. Mas, só para vocês terem uma noção do que foi o primeiro episódio no SoundCloud, e dando um abraço pro Estevão e pro William Santana. O Estevão e o Will são dois caras fantásticos, né? Que a gente conheceu lá em Santa Maria, na FSM, mas que moram em São Paulo, na verdade, e tal. Então eles nos ajudaram lá no começo nas trilhas, eles nos ajudaram a fazer tudo isso, assim. Então são irmãos aí que não tem nem o que dizer, assim, são pessoas fantásticas. Will e Estevão, um abraço pra vocês, hein? Vocês estão no nosso coração. E eles nos ajudaram a construir o começo do corpo técnico do podcast. Então, eu quero ver que vocês aí que já nos ouvem, se vocês vão reconhecer essas vozinhas, essas 3 vozes, no primeiro episódio do Mama África FC na história. Foi no dia 16 de junho de 2019, o histórico da CAN, o histórico da Copa Africana das Nações. Alô, galera, nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o nosso primeiro episódio do podcast Mama África FC, pela primeira vez aqui na podosfera. Valeu, Luiz, aos ouvintes aí do PDL. Estamos mais uma vez aí com o nosso episódio, após a apresentação, e hoje vamos tratar de assuntos polêmicos, histórias das edições passadas da CAN, e vocês vão gostar bastante do episódio de hoje, e é isso aí. Bom, alô, galera, muito obrigado aí pela participação nesse primeiro episódio do podcast Mama África FC. Eu tô falando aqui direto de Moçambique, da cidade de Maputo, da capital do país, Moçambique, né? Estamos aqui para contribuir muito com esse podcast diretamente da Mama África mesmo, né? Da terra mãe de todos nós.
E como vocês devem ter percebido, tem que falar uma coisa que é muito interessante, porque quando aparece a voz do Rubens aí, dá pra ver que ele tá se esforçando pra falar. Parece que ele tem alguém segurando ele ou ele tá cobrindo um jogo de futebol. Mas na verdade não, na verdade ele tá brigando com o vento de Moçambique. E eu vou deixar para que o Rubens fale sobre essa rotina de gravação, porque eu lembro que nesse primeiro episódio, quando eu fui gravar, eu tava no Rio Grande do Sul ainda, tava muito frio, vocês não têm ideia. Tava assim, 5 graus de noite, era início da noite, e lá em Moçambique eu não sei qual é a diferença, 3, 4 horas por aí. Então, Rubens, fala aí sobre o começo desse projeto, senhor Rubens Guilherme, o senhor estava lá desde o começo. Então lembre como é que foi a ideia da gente lançar, né? E como é que era gravar em Moçambique com esse frio da peste, como tu diz. E como era difícil, mas ao mesmo tempo a gente se divertia. Fala pessoal, já queria deixar aqui no começo dessa minha participação os parabéns para o Ponta de Lança e para todo mundo que faz ele acontecer, e também para quem sempre está na escuta, sempre está consumindo os nossos conteúdos aqui e fortalecendo, né, dando essa força para que a gente continue produzindo conteúdo sobre histórias do esporte, da política e também da cultura do continente africano. Em relação ao começo do Mama África FC, foi bem na parte de experimentação, né? A gente não tinha tanta técnica assim na produção de podcasts, então eu, o Luiz e principalmente o Matheus, né, que tocávamos o Mama África FC, a gente fez tudo a partir da reprodução daquilo que a gente escutava, né? Dos podcasts que a gente já acompanhava sobre futebol. E aí eu estava num momento muito especial da minha vida, né? Estava em Moçambique nessa época, no começo, acompanhando a Copa Africana de Nações de lá e consegui entender um pouco o clima da competição e sofri um pouco com o frio, né? Era uma dificuldade gravar os episódios porque tinha a diferença de fuso horário, né? De 4, 5 horas. Então, às vezes eu tinha que gravar na madrugada de lá, ainda me adaptando também ao novo fuso horário. E o pessoal aqui se encontrava num horário que não era tão convidativo assim, né, também. Era no meio da noite, mais ou menos. Mas, foram as aventuras que a gente passou aí para tocar o Mama África FC. Também encarava o frio direto lá em Moçambique, né? Eu tava vivendo num alojamento, então eu tinha que procurar um espaço onde não fizesse tanto barulho. E geralmente isso aí era no terraço lá do alojamento, então de noite, né, cidade costeira, sempre tinha vento e aí acabava entrando aí nos microfones também, o pessoal conseguia escutar um pouco também disso. Mas acho que tudo isso veio para fortalecer, para nos motivar aí, né, algumas dificuldades que passamos, principalmente nesse começo, que a gente ainda não tinha tanta experiência e tanta técnica para produzir podcasts, mas acredito que hoje a gente já vê uma grande evolução aí e isso nos alegra bastante. Então é isso, muito obrigado pelo espaço também, tá parabenizando aí o Ponta de Lança e agradeço também principalmente a quem tem escutado aí nesse tempo, tem mandado feedback e tem nos apoiado, né, não só com o seu play, mas também com toda a força que dão pra gente nas redes sociais. E é sempre importante a gente escutar também o pessoal que ajuda a contribuir e a fazer o Ponta de Lança nessa caminhada toda, beleza? Então parabéns, Ponta de Lança, 2 anos e que venham muito mais. Sou muito feliz por participar desse projeto e pela galera que tem colado nele, tá certo? É nóis! Tá, olha, além do frio, esse negócio do fuso horário que tu falou, Luiz, eu acabei de ver aqui, é 5 horas na frente. A gente tá gravando aqui 5 horas da tarde e já é 10 horas da noite lá em Moçambique. Então imagina, Rubens, 11 horas no frio, 10 horas da noite. E aí tarde da noite, sei lá, que horas que vocês gravavam nessa época? Era mais ou menos assim também? Cara, eu acho que era tipo isso, assim, era começo da noite, não, final da tarde, tipo assim, 5 horas, 5 e meia, 6 horas da tarde, esses horários assim que a gente gravava, é muito louco isso. Foi o primeiro podcast que eu gravei na vida, tá ligado? Uhum. Primeiro podcast, então assim, eu tava todo nervoso, o que eu ia falar, escrevi o que eu ia falar, fiquei treinando no dia, entendeu? Entonação, tudo, nunca tinha apresentado um podcast, apesar de eu gostar muito de ouvir podcast. Uhum.
Aí esse dia, como vocês já devem ter percebido aí no áudio, dá aquela freada e volta de novo. E é muito louco, mano. É muito louco perceber que tava tudo muito diferente, o corpo técnico do podcast, a trilha também. Nossa, muita coisa diferente. E dentro desse mesmo episódio, nossa, cara, se alguém ouviu esse primeiro episódio, por favor, manda uma DM pra gente depois, por favor, que a gente vai soltar no Stories, alguma coisa assim. Porque se tu ouviu, tu tava lá nesse momento desse primeiro episódio, tu vai lembrar que o nosso primeiro convidado do programa foi o André Carlos Zorzi, né? Que até hoje é um parceiro do projeto, tá sempre trocando ideia comigo, com o Rubens e tal, um torcedor fanático da Lusa, só que pouca gente sabe, Liz, que ele é o maior fã, e eu tô falando sério, ele é o maior fã da seleção de Togo, ele sabe tudo sobre Togo, ele tem quadros sobre Togo, ele tem livros, ele tem artigos sobre Togo, ele sabe, o homem é uma enciclopédia sobre Togo. E aí, não tem como a gente não falar com ele, porque a gente foi pesquisar que a gente poderia convidar quem falava sobre África, jornalisticamente falando. E aí a gente encontrou ele naquele portal Por Dentro da África. Já ouviu falar? Não conheço, não. É um portal já meio antigão, assim, que eu já conhecia, assim, também. E aí tinha alguns textos antigos da Copa Africana das Nações lá de 2016, mais ou menos, 2017, perdão, que ele já tinha feito. E a gente via que era uma pessoa, assim, que se destacava ali, porque era basicamente a única que trazia, assim, algo mais aprofundado sobre seleções. E aí a gente convidou ele. E o André, inclusive, né, fez uma contribuição para nós no nosso último financiamento lá pelo Pix. Quem quiser também fazer uma contribuição pelo Pix depois ou durante esse episódio, tá na descrição do projeto também. Toda ajuda de vocês vai ser muito bem-vinda, porque a gente está perto de alcançar algumas metas aí. Então, se vocês nos ajudarem a completar essa meta financeira, o projeto vai se estender ainda mais. A gente promete para vocês. Sim, a nossa chave do Pix, né, para quem quiser contribuir, é o nosso e-mail, contato.delança@gmail.com. Perfeito, Liz. Então, André, solta aí nossos parabéns. Bajula nós aí que a gente gosta, André. Seja bem-vindo e lembra aí daquele primeiro episódio. Ele é também repórter do Estadão, tá? Então, assim, fala aí qual foi daquele primeiro episódio por aceitar aqueles meninos lá que ninguém conhecia direito a gravar um episódio sobre histórico da CAN. Fala, pessoal do Ponta de Lança, Zorzi aqui. Queria dar os parabéns por esses 2 anos de projeto. Parece que foi ontem, né? Mas foi lá em 2019 que a gente se falou a primeira vez naquele podcast sobre a história da CAN, bem no comecinho do projeto. E é isso, né? O tempo voa. Espero que esse seja só o início de uma caminhada de muitos anos ainda que vocês tenham pela frente. Continue com um bom trabalho. Sejam sempre informativos e abrangentes, como vocês têm sido, e façam essa cobertura do continente como vocês têm feito. Seja do Maghreb até o Cabo das Agulhas. Uma vida longa ao PDL. Um abraço. Valeu, Carlos, valeu, Zorzi, o André. Eu falei no começo do primeiro episódio lá da primeira temporada que eu não sabia como eu chamava ele, mas agora eu sei que eu posso chamar ele Zorzi. E, senhora Elis Ramos, eu lembro que eu já falei contigo, já falei com a galera toda, que o começo do nosso podcast, nosso projeto mesmo, a gente era tipo um olheiro, tá ligado? Era tipo, um olheiro do Borussia Dortmund, assim, do Barcelona, a gente ficava olhando as pessoas, assim, putz, acho que essa pessoa aqui pode contribuir com a gente, essa outra aqui talvez sim, também. E a gente partiu pra cima mesmo, a gente pensou, a gente vai construir esse projeto, então vamos construir o projeto com pessoas que talvez tenham a ver. E aí, veio a primeira participação, ainda na primeira temporada, em 2019, de um cara, eu não sei se tu conhece, Liz, ele não fala muito, assim, não tanto quanto ele, que é o Marcos. Já ouvi falar. Nem sei como é que é a voz dele, tanto que eu não escuto, assim, que ele fala pouco. Mas ele foi o primeiro agregado do Ponta de Lança, né? Ele veio como quem não queria nada, foi chamado pra participar do episódio. Quando viu, já tava criando podcast próprio, já tava apresentando o podcast com maior audiência do projeto. É o Marcos Carvalho, o primeiro botafoguense do Ponta de Lança. Atenção, Ponta de Lança, né? 2 anos, esse episódio especial aí do Mama África FC, né? Que foi o podcast que nos trouxe até aqui, né? O podcast presente em todas as fases do PDL e o podcast que eu participei pela primeira vez aqui no Ponta de Lança. Eu participei como convidado de um guia sobre Copa das Nações Africanas, né? Enfim, sobre o CAN. E foi um guia muito legal que a gente fez sobre todas as seleções participantes. Foi muito bacana, foi muito complicado de gravar.
enfim, se você ouvir lá, que ainda tá no SoundCloud, no YouTube, se eu não me engano, você vai ver que, enfim, a gente tem algumas dificuldades e tal, mas que no fim das contas ficou muito legal o conteúdo, né? E o mais importante de tudo foi ali um grande aprendizado pra gente chegar até aqui hoje, né? Com a qualidade de podcast que a gente faz, com a profundidade que a gente faz, né? Com a organização que a gente faz. Então, muito, muito bom tá no Ponta de Lança. Eu estou há quase 2 anos no Ponta de Lança, estou quase na história completa do Ponta de Lança, mas lá nos primeiros episódios, acho que eu estou presente no 2º episódio do Ponta de Lança, se eu não me engano, fui muito bem recebido no projeto e a parceria só aumentou, e hoje em dia eu acho que isso vale para todos nós, membros do projeto. Se confunde, né? O que somos nós, o que somos o Ponta de Lança, enfim, na nossa vida aí, né? O Ponta de Lança ele tomou um espaço muito grande. E a gente acaba se confundindo, né? Até que parte é a gente, até que parte já é o Ponta de Lança. Então isso é muito bom, né? Então eu só tenho a agradecer ao Ponta de Lança, agradecer aos ouvintes, a galera que nos apoia, que nos ajuda, está sempre com a gente, né? Que nos aguenta, né? Por exemplo, o limite que me deram aqui, já vou passar aqui questões de bastidores, eram de 2 minutos de áudio, mas eu já tô passando. Vocês sabem que eu falo um pouquinho, né, galera? Não mais do que o Luiz, mas eu falo. Mas enfim, agradecer a todos os ouvintes, a todo mundo que nos apoia, nos ajuda, que curte as nossas publicações, que nos segue. Ao pessoal do nosso financiamento coletivo, que está sendo muito importante para a gente nesse momento. E é isso, né? O Ponta de Lança ele me fez realizar vários sonhos e tá participando dessa comemoração de 2 anos é mais um. Então é isso, vida longa ao Ponta de Lança, que possamos chegar mais e mais vezes aos ouvidos de vocês, aos olhos de vocês por meio das redes sociais, os nossos textos e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez. Feliz aniversário, Ponta de Lança. E agora que o Marcos, né, já deu essa contextualizada toda, né, interessante, porque o Marcos era um cara que falava, como ele já disse também, falava sobre seleção angolana, futebol angolano no Twitter. O Marcos que inventou a thread, entendeu? O Marcos, ele pensou, não tem como eu ficar falando aqui, tanto que eu gosto de falar no Twitter, porque antigamente não tinha áudio nem nada, então eu vou escrever vários tweets. Aí isso virou uma thread, aí o dono do Twitter viu isso e falou, vou colocar o nome disso de thread. Foi o Marcos que inventou. Meu Deus, eu aqui tava levando a sério, tava pensando, nossa, como é que ele inventou? Não, foi basicamente isso. Pra quem não sabe, Marcos Carvalho, o inventor da thread no Brasil e na plataforma Twitter, tá bom? Entendi. E ele já escrevia isso muito antes de ser moda. Isso é um fato que eu tô falando isso pra vocês. E aí ele foi o primeiro convidado depois, né? Na verdade, o segundo convidado depois do André Carlos Orsi. E aí tá aí com nós hoje, até hoje, o nosso primeiro botafoguense. Depois tivemos a segunda Botafoguense, Ramos. Botafogo será pauta neste episódio, então pra torcida do Botafogo que nos ouve aqui, não sai desse episódio, hein? Não sai desse episódio. Até porque a torcida do Botafogo é uma das que mais ouve o nosso podcast, principalmente o Mama África FC. Já tem isso daí, 2ª temporada, 3ª temporada, a massa botafoguense ouviu a gente pra caramba também. Então um abraço pra todo mundo aí. O IBGE levantou e falou, Botafogo... Botafoguenses estão ouvindo Ponta de Lança. Estão ouvindo, engajavam sempre as nossas publicações lá. E aí quando chegou um jogador, a gente vai explicar logo depois aqui pra frente, que o PDL já zicou o Botafogo, mas vocês vão saber logo nesse podcast por que nós zicamos o Botafogo. Liz, é muito louco pensar isso, né, cara? Porque foi uma primeira temporada que a gente tinha uma dificuldade de se organizar, porque era poucas pessoas, era eu, o Rubens, o Dreyfus e o Matheus. O Matheus tem uma outra história também, né, fantástica do Matheus, é que o Matheus, eu mandei um textão pra ele, naquela ideia de olheiro, né, eu olhei lá um texto do Matheus, não conhecia ele. Você lembra que texto? Era um texto sobre o Ajax, na época que o Ajax chegou na semifinal da Champions League e tudo mais, era um texto interessante, muito interessante, assim, que eu pensei, da hora, eu acho que eu vou convidar esse cara. Aí eu mandei um textão pra ele no Twitter, nem conhecia, mandei um textão. Falei, Rubens, o que tu acha disso aqui? Ele falou, eu acho da hora. Então, beleza, vamos mandar um texto pra ele, um textão. E ele só mandou uma mensagem curta. Com certeza, cara, eu participo. Foi pelo isso que ele mandou. A gente já ter mandado Nossa, textão. foi fácil. Foi muito... Matheus, o cara... Não, mentira. Matheus, o cara mais fácil desse país. Não, mentira. Tô brincando. Matheus, manda um áudio pra nós aí, tá bom? Falando desse momento, tu que tava no primeiro episódio
da casa. Matheus, eu não vou falar mais nada, senão eu vou chorar. Bota teu áudio aí. Bota aí, chefe, bota o áudio aí. 2 anos de PDL, e há 2 anos eu tive o prazer de ser chamado para fazer parte do projeto. Eu estava num momento muito complicado da minha vida e estava meio que desanimado, mas aceitei o convite e logo entendi o objetivo, os planos para o presente e o futuro do projeto. E é muito bom me lembrar de tudo que era almejado e hoje em dia ver que quase todas as coisas foram alcançadas, ou todas as coisas também foram alcançadas. E é uma situação que me enche de orgulho, porque ver crescer, fazer parte do crescimento e olhar hoje em dia como um fã também de cada um que está ali é muito gratificante. E me sinto muito honrado por ter participado um pouco do PDL, de ter feito parte desse processo todo e ver o tamanho que o projeto se tornou hoje em dia, né? E que vai se tornar muito mais, porque a tendência é crescer cada vez mais, a tendência é que alcance ainda mais pessoas, não só no Brasil, como é o que já acontece. E eu vou ficar sempre feliz pelo sucesso dos meus amigos do PDL e torcendo muito e espalhando a palavra deles por onde eu passar. E todo mundo que me conhece sabe que eu tenho muito orgulho de ter participado. Muitas pessoas aqui da minha cidade conhecem e lembram de mim também por causa do PDL, porque é muito legal ver quem mora no interior, por exemplo, não tem muito acesso às coisas e sai na rua e vê que tem gente que acompanha e sabe ou relembra de algum fato histórico através do PDL. É um negócio que me enche de orgulho e é uma sensação de dever cumprido, de que está tudo no caminho certo. E não tem limite não tem limite. As coisas vão seguir crescendo naturalmente, porque é o que o PDL merece, que cada um que está ali fazendo o projeto crescer merece. E eu vou estar sempre torcendo e sempre sendo um fã de todo mundo, de cada um. E sempre que tiver oportunidade eu quero sempre participar também, porque faz muita falta poder falar de futebol africano, falar de jogadores históricos, ou do presente, ou do futuro, que é um negócio que eu sempre amei. E vida longa a todos, vida longa ao PDL, vida longa ao Ponta de Lança, e vida longa a todo mundo que faz esse projeto crescer, não só quem está ali dentro, mas também os que estão de fora, acompanhando, compartilhando essa ousadia, essa coisa boa que foi criada há 2 anos e que vai ter 20, 30, 40 anos, porque é sucesso. O que é bom precisa ser compartilhado, precisa crescer. Precisamos muito disso no Brasil, porque está complicado. E ter a Ponta de Lança ali no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram, é um alívio diante de tanta coisa ruim que acontece no país e no mundo. Então, eu amo Ponta de Lança, é um orgulho gigante ter feito parte, ser um PDL ainda, porque não vou deixar de ser nunca. E é isso aí. Parabéns a todos que fazem o projeto crescer mais e mais. E vamos sempre por mais, com muita paixão por ousar. Tá, e aí não é à toa que a torcida que mais ouve Ponta de Lança, que mais ouve Mama África FC, é do Botafogo, né? A gente tem alguns episódios que falam de Botafogo e olha, eu preferia que não tivessem mais, porque sinceramente... Então, quando eu fui chamada pra entrar no Ponta de Lança, foi justamente pelo Matheus que eu vou te falar, eu ainda não conheci o projeto. Aí fui atrás, né, pra ouvir os episódios. E aí, eu não sei se era o mais recente, um dos mais recentes era justamente o primeiro episódio falando de Botafogo. E aí, a Touré no Botafogo, pra quê, né? A primeira zica. Eu acho que tá na nossa história, assim, não pode falar de Botafogo. Ponta de Lança tá proibido a partir de hoje, tá bom? Avisando aí todo mundo, não tem mais falta com Botafogo. E aí a Touré não veio, e aí a Touré não foi pro baixo, não foi pra lugar nenhum, não quer nem saber de Brasil. E foi o primeiro episódio que tu ouviu, algo assim? Eu lembro que tu teve falado disso uma vez, algo assim. Isso foi em fevereiro de 2020, já faz um pouquinho mais de um ano. Foi o primeiro que eu dei play, porque assim, eu fui entrar lá no
no Spotify do Ponta de Lança, aí procurar alguma coisa, né, que desse vontade da play. Tinha lá o escudinho do Botafogo, mas já pensei, caraca, os caras fizeram isso, que vergonha. Já não tinha vindo, né, já não tinha vindo quando eu fui escutar, mas eu fui ouvir porque tinha alguma coisa em comum. E é muito E não louco. foi a primeira zica, não foi. Ah, não foi a primeira zica. Até porque, não satisfeito em zicar o Botafogo, a galera do Ponta de Lança chegou, vamos zicar o Adebayor, que vai estar no Olímpia? Então a gente fez um episódio que também tem a participação do André Carlos Orsi, né, falando da chegada do Adebayor no Olímpia, né, Adebayor campeão, nem sei se foi campeão, talvez não tenha sido campeão com o Arsenal, mas foi artilheiro no Arsenal aí, enfim, jogador da seleção de Togo também, chegou aí a uma Copa do Mundo, se não me engano, em 2006 por Togo, tenho quase certeza disso. E aí a gente fez esse episódio aí pra falar da chegada dele, mas o homem foi um desastre no Olímpia, ficou alguns meses só. E a única coisa boa que ele fez foi dar uma voadora na cara do jogador na Libertadores. Então, assim... Coisa pouca, coisa leve. Coisa pouca. Então, Liz, a gente não deu muita sorte mesmo. Esse começo da segunda temporada foi um começo pra zicar mesmo o jogador africano. Poderiam chegar aqui, né? O Adebayor chegou, o Yatouré não chegou. E aí não rolou pra nós, não. No Adebayor. Não deu muito Essa galera do Ponta de Lança, né? Esses meninos do Ponta de Lança é complicado. Esse episódio aí foi fantástico, cara. O André Carlos deu aula. E aí a segunda temporada é interessante, porque a segunda temporada, nesses 2 anos do projeto, foi a temporada que a gente começou, como eu disse, a organizar mais, 2020, né? Aí foram chegando pessoas, eu não lembro exatamente a ordem das pessoas, acho que fui eu, depois eu, Rubens, Dreyfus, aí depois o Matheus, o Marcos. Depois do Marcos, foi tu? Será? Eu acho que foi a Carol. Não, eu acho que depois foi o Bruno, Carol, eu e aí a galera mais recente. É verdade, o Bruno chegou antes. Eu Caramba. cheguei e já tinha Bruno e Carol. Nossa, é verdade, cara. Então, até porque Bruno Negrão, este cara maravilhoso que eu amo, ele também estreou num episódio pra falar sobre Drogba e Eto'o. É um episódio que tem na segunda temporada que a gente fez um debate, eu, o Bruno e o Matheus, pra saber quem é que era melhor, né, Drogba ou Eto'o. O Bruno Negrão, nada imparcial, né, todo mundo sabe que ele acha que o Drogba é o maior jogador africano de todos os tempos. Eu nunca sei se ele tá falando sério ou se ele tá brincando. Eu tenho isso também com ele, né, Alice? Eu não sei, mas eu aceitei que ele tá sempre brincando agora. Antes eu achava que era sempre sério. Eu não sei, cara, eu não sei. Não, mas você sabe, tipo, quando tem um stand-up, aí o comediante, ele não pode vir já rindo da piada. Ele tem que ter o timing, né? Então acho que é meio assim. É verdade, cara. Então... Só que aí, Bruno, cita esse episódio, cita esse começo aí do Máfica FC, porque eu lembro que o Bruno foi uma das pessoas que quando a gente tinha 200, 300 seguidores, quando muito, nem 500 talvez a gente tinha, e o Bruno foi uma das primeiras pessoas que fez um tweet, né, lá na plataforma, na rede social, e pra divulgar a gente. E ele nem nos conhecia pessoalmente, a gente nem conhecia o Bruno pessoalmente. Eu lembro dele falando assim, sigam aí uma galera aí que tá cobrindo a Copa Africana das Nações, cobre o futebol africano, e aquilo nos deixou muito felizes, porque eu já conhecia o Bruno Negrão, o Rubens também, eu acho que o Matheus também já conhecia ele também, depois que eu apresentei, na verdade, a palavra de Dom Bruno Negrão, entendeu? Apresentei a palavra dele desde a época do Islã, né, em Pô, acho que uma galera já deve conhecer. Coloca Bruno Negrão aí no YouTube, que vocês vão ver quem só anda com pessoa famosa. Aí ele me seguiu, né, aí... Teve um caso do primeiro episódio que a gente teve que regravar. E foi na estreia dele. Já estreiei já em jogo grande, já em decisão. Mas muito obrigado, né? Pra mim, uma honra poder estar participando. Desde que comecei no Ponta de Lança, né? Até já comecei fazendo alguns textos já justamente sobre o Drogba. Até, não sei quem já deu uma conferida. Até no Ludoped já saiu esse texto aí pela coluna do Ponta de Lança também, que fala sobre quando ele acabou parando uma guerra, né, junto com a seleção marfinense. Depois mais pra frente no programa de hoje a gente vai debater um pouquinho sobre esse caso. Mas, pô, uma honra aqui tá estreando aqui já em jogo grande, já em decisão, e com o Matheus também, contigo também, Luiz, pô, uma honra mesmo, só tenho a agradecer aí. Até porque, meus amigos e minhas amigas, a gente não contente em apenas tratar de Brasil, África, ou apenas
de ter convidados brasileiros, a gente foi atrás, graças também aos contatos do Marcos Carvalho, que já morou em Luanda, né, capital de Angola, já conhecia o Mário Catala, por exemplo, e o Mauro Lucchini. Quem é Mário Catala e Mauro Lucchini? Mário Catala, né, é um treinador da Academia de Futebol de Angola, então ele tem aí experiências de jogar com os principais jogadores assim, que vão estourar no futebol angolano, né, no futebol masculino, por exemplo, e é um cara aí que estuda futebol, que trabalha com futebol angolano, trabalha com desenvolvimento do futebol angolano. E o Mauro Lucchini é um jornalista do portal M-Sport, que era o portal que o Marcos trampava quando a gente conheceu ele, que escrevia para esse portal angolano. Então a gente convidou, e esse foi o primeiro episódio na segunda temporada, tá também no perfil aí para vocês escutarem, porque a gente falou sobre o DNA do futebol angolano, e cara, esse dia foi louco, porque foi assim o primeiro momento que a gente conversou com alguém de fora do continente, isso nunca tinha acontecido, sabe? E foi muito legal assim conversar com os dois, tanto é que a gente teve que fazer 2 partes do episódio, porque todo mundo falava muito, Liz. Mas angolano. Pô, eu não queria falar isso, já que tu falou, passo das tuas palavras, mas angolano fala o bastante. Marcos deve... Os ancestrais de Marcos eram de Angola também, com certeza. Não tenha dúvida. Os seus também, porque não podia. Juntou eu e o Marcos e mais 2 angolanos. E aí o resultado foi mais de 2 horas da gravação. A gente teve que gravar as 2 partes. Então, é um episódio muito bacana que eles falam sobre o futebol angolano, as características do futebol angolano, o presente e o futuro do futebol angolano. Vocês podem ouvir nos nossos agregadores de podcasts aí. Então, eu vou deixar para que eles, Mário Catala, Mauro Lucchini, mandaram um parabéns para nós aqui. Então, meus amigos, meus irmãos... Tamo chique, né? Então, direto de Luanda, adoro falar isso. Direto de Luanda, vão relembrar a importância desse episódio e também vão falar dos 2 anos do projeto, até porque hoje a gente tem que ser bajulado, né, Liz? Então, coloca aí, chefe. Tamo merecendo. E aí, pessoal? Os meus parabéns à equipa toda do Ponta de Lança. Esse vosso projeto é de enorme engrandecimento do desporto, da cultura, política e economia no continente africano, em especial. Este é o vosso 2º aniversário e eu tenho a honra de poder partilhar a nossa experiência angolana com vocês no vosso podcast Mamá África FC, onde já tive a oportunidade de falar sobre o impacto da pandemia do coronavírus no desporto em Angola e sobre o DNA do futebol angolano e a nova geração dos palancas negras que teve no Mundial de Sub-17 aí no Brasil. Neste modo, desejo a vocês toda a prosperidade possível e muita força para poderem continuar com este trabalho fenomenal que têm desenvolvido. Um abraço do vosso mano de Angola, Lucchini Lemos, cofundador do portal M-Sport. Saudações! Eu sou Mário Catala, treinador de futebol angolano. Venho por meio deste áudio desejar os parabéns ao projeto Ponta de Lança pelo excelente trabalho que tem feito a nível da divulgação matéria desportiva no continente africano. Hoje vocês estão a completar mais uma risonha primavera e com isso enchem os nossos corações de orgulho. Muitos parabéns e felicidades. Bem-haja Ponta de Lança! Esse episódio aí que eles participaram saiu em maio de 2020. Eu ainda não sabia o que era Ponta de Lança. Aí em julho eu fui convidada para entrar, fiquei toda emocionada. E em agosto saiu finalmente minha primeira participação. E assim, gente, não precisa ouvir, tá? De verdade, porque eu tava muito nervosa. Nossa, eu tava muito nervosa. Foi um episódio sobre o Calu, que tava vendo pro Botafogo. Não Ai, meu Deus, Rubem. Então, vou fazer conexão com a nossa estreante aqui no Mamá África FC, Liz Ramos, aqui também no Rio de Janeiro, botafoguense e uma menina que não tem sequer uma vogal no nome, pelo menos no primeiro nome. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fico até intimidada com tantos idiomas aqui, poliglota e tal.
Tô com frio na barriga com a estreia, mas segue o baile. Vamos tentar desmembrar Salomão Kalou pro povo botafoguense e quem ama futebol. Ai, enfim, foi meu primeiro episódio. Fui eu, Marcos e Luiz. Eu tava muito nervosa, gente. Eu não sei nem. Nunca escutei esse episódio. Pra te falar, de quanto que eu tava nervosa. Agora eu tô aqui, rindo da cara dos outros. Um ano depois, Liz Ramos revela que nunca escutou a sua estreia no Mama África FC. É isso? Nunca escutei. E não pretendo escutar. Depois, os outros eu escutei já, gente. Bem, não foi uma zica direta ao Kalou. Eu considero que não foi uma zica direta ao Kalou. Eu poderia dizer que foi uma zica ao Botafogo, mas assim, a gente já tá num estado que não tem mais graça botar a culpa em fatores externos, né? E é a vida do botafoguense. Depois disso, teve alguns episódios que a gente começou a entrar na história do futebol feminino, né, Luiz? Foi mais um passo histórico pra gente e pra produção de conteúdo sobre futebol africano no Brasil. Foi, assim, uma das coisas que a gente se orgulha pra caramba, né? Exatamente. E é muito louco a gente pensar nisso. Porque assim, eu também, como eu disse lá no começo, eu não curto ficar falando que a gente é pioneiro de algo, porque algumas coisas não tem como a gente afirmar. Mas assim como a ideia do Mama África FC, cara, eu acho que, por exemplo, na podosfera brasileira, não se tem nada assim parecido com o que a gente fez. Falar sobre a geração nigeriana, sobre a geração da Guiné Equatorial, vai me lembrando, por favor. Foram 3 episódios, eu acho, né? Teve episódios. Um que não era específico sobre alguma seleção, era sobre a história do futebol feminino no continente africano. Cara, olha isso, geral. Cara. Isso daí, eu vou falar, isso foi foda. Claro, foi foda. Foi. Porque, cara, teve muito estudo, né? E eu lembro que, isso inclusive, aqui falando pra nossa galera que curte futebol como um todo, e pra quem também curte futebol feminino, mais em específico, a gente pretende retomar isso. A gente vai retomar porque realmente... eu acho que é uma das coisas que mais me dá orgulho. Os episódios que eu mais curti fazer foi porque envolveu toda uma pesquisa e a gente ia descobrindo novas coisas, assim, né? Sobre o futebol feminino em África. E eu acho que a gente, de certa forma, naquele momento, a gente sentiu que tinha essa necessidade, né? Da gente historiografar, digamos assim, a história do futebol feminino dentro de um formato como podcast, né? Sim, a gente repara como foi sinistro o negócio, não assim só sobre os conteúdos que a gente consome de futebol feminino, mas justamente na construção dos episódios, pesquisando, porque era muito difícil encontrar coisa pra gente basear, principalmente em português. E eu e o Luiz, a gente não domina assim as outras línguas, a gente fala português, é isso, mas aí na hora de pesquisar a gente se vira, vendo o Google Tradutor. Eu peguei conteúdo, peguei artigo em inglês, peguei artigo em francês e tudo pra criar um podcast no Brasil sobre isso, algo que um conteúdo tava muito difícil de encontrar e a gente se desdobrou pra trazer pra cá. E também esse momento, né, Liz, foi importante porque a Carol também ajudou nessas pesquisas também do futebol feminino, foi bem importante pra gente, e a Carol também, né, foi uma das primeiras pessoas também a entrar no projeto, principalmente em 2020, então solta aí, chefe, a Carol também falando das experiências aqui no projeto. Pra mim, pessoalmente falando, e eu acho que também pro grupo todo, né, foi muito importante participar desses episódios sobre o futebol feminino de África, porque a gente conseguiu conhecer novas histórias, né? Conseguiu conhecer histórias que não tinham sido contadas antes, né? No nosso idioma, que para nossa pesquisa também teve um pouco dessa dificuldade. A gente não conseguiu praticamente encontrar nada em português, né? Só em inglês e francês. Então foi um desafio muito interessante, foi muito bom, né? Poder também trazer um pouco dessas histórias para os falantes de língua portuguesa, assim como todo o trabalho do Ponta de Lança, e falar um pouco mais sobre o futebol de mulheres, né? Que é tão deixado de lado, já foi tão deixado de lado e continua sendo, e é cheio de estereótipos, então foi muito bom trazer um pouco dessa visão para essas mulheres. Eu lembrei outro episódio que teve sobre futebol feminino, que a gente entrevistou a Diva Demolidora, a maior jogadora de Angola. Isso daí foi louco. Cara, clássico. Isso foi foda, porque assim, a gente já tinha falado com pessoas que são fantásticas, né? Como o Mário Catala, como o Mauro Lucchini. Só que foi a primeira jogadora, a primeira profissional, independente do gênero, aqui na casa que a gente entrevistou mesmo. E tipo assim, não era qualquer jogadora, entendeu?
A gente tá falando com a maior jogadora da história do futebol angolano, que bateu recordes. E lembra, Liz, isso surgiu a partir de um texto que tu soltou no Medium. Foi o meu primeiro texto no ponta de lança também. Verdade, eu tinha até esquecido disso. A maior de Angola e para alguns a melhor de África, né? A melhor Gente. de África. E, cara, tu lembra que chegou a ela? A gente não divulgou, não marcou ela. Chegou a ela o texto. Ela colocou, acho que nos stories, ela colocou no feed. E lembra, foi o primeiro texto, cara. E tu viu que a tua palavra realmente cruzou o oceano pra chegar até Angola. Isso até me arrepia só de falar, porque isso eu acho que foi o primeiro momento que a gente percebeu que a nossa palavra no ponta de lança tinha muita força pra chegar onde a gente quisesse chegar, né? Atravessou o Atlântico. Caraca, foi sensacional. Foi foda, foi sensacional. Cara. Gente, agora eu tenho o WhatsApp da Diva Demolidora. Como assim? Exatamente. Conversa com ela nos zoou pra caramba, ela é muito zoeira também. Ela sempre falava essa palavra, né? Nos offs da nossa gravação, sou uma pessoa muito zoeira. E vocês podem ouvir essa entrevista que também tá no nosso feed de notícias. Uma baita uma entrevista, eu, tu e a Carol, né? Fizemos com ela sobre a história dela. Ela falou sobre tudo, a infância dela, o futebol angolano, as marcas que ela teve como jogadora. Ela foi muito importante, foi um marco pra gente esse episódio dela. Olá, Queirendo Gonçalves, a Diva Demolidora, ex-atleta de futebol feminino em Angola. Estou aqui para parabenizar o ponta de lança, está completando 2 anos, pelo grande trabalho que tem feito em prol do futebol africano e não só, continuar a levar a nossa África a nível mundial. Muito parabéns e espero que tenham mais e mais anos de história, levando notícias sobre a nossa África além fronteiras. Beijo grande. Obrigado, né, Liz? A gente sempre agradece, não é comum, a gente não finge normalidade, né, de ter aí a maior jogadora de todos os tempos do futebol angolano e uma das maiores, se não a maior no continente africano, né, que trabalha ainda em prol do desenvolvimento do futebol angolano, né, ela trabalha ainda em relação a isso, fora dos gramados também. Mas, falando do futebol angolano, agora a gente vai para Camarões, porque esse foi um episódio que eu curti muito. Foram 2 episódios, na verdade, aqui na casa, que a gente fez, que foi sobre os especiais, né, sobre os 30 anos de Camarões, do Roger Milá, né, na Copa do Mundo, aquela campanha histórica de Camarões, que colocou o futebol africano a nível mundial na vitrine. Roger Milá, todo mundo lembra, né, aquele jogo lá, aquele dribla o Iguita contra a Colômbia, chegaram até as quartas de final. E nessa, o jornalista, e também por acaso é irmão do Marcos Carvalho, eu coloquei no roteiro Marcos com O Marcos vai reclamar comigo depois no WhatsApp, porque ele fala que Marcos é o jeito certo, né, como você fala Marcos, então por isso que se escreve Marcos também. Mas o Marcos, que na verdade é irmão dele com O, aí eu não quero também criar uma briga entre irmãos pra saber qual é o certo, se é Marcos ou Marcos. Rachou a família, já era, né? Rachou a família, aí não vai dar. O Marcos Neves, ele participou do nosso episódio como convidado, ele que tem memórias fantásticas sobre essa Copa, assistiu e foi uma aula da história, então tá também no nosso feed. Ele mandou um abraço aqui pra gente, lembrando do episódio e nos parabenizando, porque como eu disse, hoje a gente veio para ser bajulado nesse episódio. E também a participação do Eduardo Costa, inclusive gremista também, que essa informação também seja muito útil, que é membro do Memória Olímpica. E a gente fez também um especial que vocês podem ouvir, que foi sobre o ouro olímpico de Camarões. A gente está perto das Olimpíadas, inclusive Camarões no futebol masculino foi o último país do continente africano a conseguir um ouro, né, nas Olimpíadas. A gente falou sobre aquele Camarões de Eto'o, Ebo, Kamene. E aí ele vai mandar um abraço para nós aqui também, porque como eu disse para vocês, tanto o Marcos Neves, tanto o Eduardo aqui também, hoje eles vieram para nos bajular, porque esse episódio aqui, eu tô até sem chinelo hoje, não tô de terno como sempre tô nos episódios, entendeu? Então eles vieram hoje para lembrar do episódio e também dar uma bajuladinha, né? Porque 2 anos de programa não é pra qualquer um, né? Então, Marcos e Eduardo, mandem um salve aí pra nós. Rei Ponta de Lança, parabéns pelos 2 anos dessa história tão linda, que tende a crescer ainda mais, né? Foi um grande prazer participar uma vez aí com vocês e uma alegria maior ainda poder celebrar esse movimento tão importante para nossa cultura. Um beijo, um abraço e o meu carinho para vocês, especialmente pro meu querido Marcos Carvalho, de quem eu sou fã. Viva o Ponta de Lança!
Fala pessoal do Ponta de Lança, tudo bem? Eduardo Costa aqui dos podcasts 45 de Acréscimo e Memória Olímpica. Eu que já tive a honra de participar do PDL no episódio em outubro de 2020, falando sobre o ouro de Camarões nos Jogos de Sydney em 2000. E sou um ouvinte assíduo, consumidor aí das produções do PDL, todos os podcasts. Tem até podcast aí atrasado de tanto que eu já tô ouvindo, mas o tempo tá me apertando. Mas vocês fazem um trabalho espetacular, eu sempre ressalto a todo mundo, sempre que eu tenho contato aqui, o trabalho que vocês fazem sobre o continente mãe é simplesmente espetacular, ninguém faz isso aqui no Brasil e vocês são pioneiros e podem ter certeza que são referência para nós e para muita gente. Muita saúde, muito sucesso a todos e continuem com esse trabalho que inspira muitas pessoas todos os dias. Um abraço, valeu gente! E agora a gente estamos no começo da terceira temporada, né? Começou esse ano, nesses 2 anos de Mama África FC de Ponta de Lança. Eu acho que a gente está amadurecendo como programa, a gente está explorando novos formatos, chamou vários convidados aí já, mesmo estando no comecinho ainda, é o 6º episódio, já teve Ricardo Nascimento, Thiago Azulão, Chidozi, Tahá, africanos, brasileiros que jogam em África, e dá para reparar esse amadurecimento do programa em você, Luiz, mesmo, porque você estava nervosão no primeiro episódio lá no SoundCloud, com o Rubens levando vento na cara, e agora você tá super à vontade aí, uma marca pra sua casa, e você só recebe os convidados para bater um papo sobre futebol africano. É basicamente isso, né? É muito louco pensar lá no começo, como a gente começou, e as dificuldades que a gente tinha, técnicas mesmo, né, de limitação técnica, porque o pessoal sempre fala, né, como, hoje em dia é muito fácil fazer um podcast. Pode ser que sim, mas assim, a parte técnica no começo sempre é um empecilho, assim, né, pra quem não tem muita verba, assim, pra comprar um microfone e tudo mais. E isso era um pouco dificultoso pra gente. Eu aprendi a edição no Ponta de Lança, por exemplo. Não aprendi na universidade. Na universidade é boa, tá? Mas eu realmente não aprendi a editar de fato na universidade. Eu aprendi com os podcasts Ponta de Lança. A gente soltava toda semana, cara. E tipo assim, há mais de 2 anos a gente solta toda semana, no mínimo 2 podcasts por semana. Foram raras as vezes que a gente não gravou uma semana um podcast do Mama África FC durante esses 2 anos. Então, já são quase 100 episódios num todo no nosso projeto, né? E nem sei quantos episódios já foram, se chegou a quase 50 já. Estamos bem próximo disso, já passamos os 50 episódios nessas 3 temporadas. E aí, essa temporada, Liz, é interessante porque a gente conseguiu fazer o que a gente queria, trazer mais informações e aproximar mais a galera que nos ouve e está nos ouvindo aqui sobre a realidade do futebol africano atual também. A gente fala sobre história, o pessoal gosta muito também, e a gente queria equilibrar e trazer um pouco mais a realidade dos jogadores. E aí, eu até tava sem chinelo aqui, porque hoje, pensei, hoje eu tô em casa, tô sempre em casa, mas hoje eu vim pra zoar, então eu vou tirar o chinelo aqui, tirar o meu terno, mas eu coloquei de volta o meu terno aqui, ali pode estar vendo aqui meu terno, pra receber um áudio de 2 jogadores que são são jogadores de destaque no futebol africano que participaram do começo da nossa terceira temporada aqui, que foi o Ricardo Nascimento, que joga a Champions League africana pelo Mamelodi Sundowns, né? Campeoníssimo, maior campeão da África do Sul. E o Thiago Azulão, participou também, artilheiro do Pé de Luanda. Os 2 mandaram parabéns para nós aí. Ricardo Nascimento, que no momento que a gente grava, o Mamelodi Sundowns está jogando contra o Al-Ahly no mata-mata da Champions League africana, então é um jogaço, e o Thiago Azulão também em Angola nos mandando esse abraço. Olá pessoal, quem fala é o Thiago Azulão, jogador do Petro de Luanda. Venho através desse áudio aqui mandar meus parabéns, felicidades ao pessoal do Ponta de Lança por 2 anos desse projeto, dizer que foi um prazer ter participado com vocês, ter contado um pouco da minha história e desejar todo sucesso, que vocês continuem aí nesse projeto, que assim vai realçando toda a vida, toda a história daqueles jogadores que muitas vezes não estão na mídia. Um forte abraço e fiquem com Deus. Salve amigos do Mama África FC, aqui quem tá falando é o César Augusto. Primeiramente, dar os meus parabéns ao Ponta de Lança pelos seus 2 anos, é o melhor podcast sobre a África no continente americano, sem sombra de dúvidas. Eu tô aqui pra falar bem rapidinho, né? Porque eu participei de um dos episódios do Mama África, tive a honra, na verdade,
né, episódio 2 da terceira temporada, em que eu e os amigos do Ponta de Lança, falamos sobre colecionismo, a questão das camisas de times africanos e seleções africanas, né, a dificuldade, as camisas mais marcantes, porque nosso continente, além de ter um futebol bastante alegre, tivemos camisas que marcaram época. Então foi bem prazeroso poder participar. Eu fiquei muito honrado de poder dividir uma hora e pouco de conversa com essas grandes lendas da podosfera brasileira, que são os meninos do Ponta de Lança. Então foi algo espetacular, foi algo muito legal para mim. Vida longa ao Mama África FC e vida longa ao Ponta de Lança. Parabéns. O Ponta de Lança não é nada sem os nossos ouvintes, né? Sem quem consome o nosso conteúdo, senão a gente já tá aqui falando sozinho. Então, como vocês sabem, agora a gente tem um grupo exclusivo, onde participa quem colabora com a gente no financiamento, e uma galera do grupo e uma galera que apoia a gente na produção de conteúdo de outras formas, te mandou um áudio pra gente. O William é do grupo exclusivo. Um abraço pro William, obrigada por colaborar com a gente. O Matias, que foi uma virada pra gente, né? Com a nossa inspiração, o xadrez verbal pro África em Pauta. E uma ouvinte muito especial também mandou um recado. Uma ouvinte chamada Minha Mãe. Vamos ouvir. Alô, pessoal do Ponta de Lança. Um abraço para vocês. Parabéns, porque o trabalho que vocês fazem é essencial para o nosso país. Como já dizia Alberto da Costa e Silva, é impossível entender o Brasil sem conhecer a África. Muito obrigado por abrir as portas do continente africano para a gente. Um abraço, pessoal. Boa alvorada, pessoal do Ponta de Lança. Aqui é o Matias Pinto do Xadrez Verbal, passando para celebrar estes 2 anos do PDL, coletivo que abriu as portas da podosfera para uma série de casts que tem crescido semana a semana em qualidade e quantidade. A partir do futebol africano, vocês abraçaram outras pautas urgentes do continente mãe e da diáspora, sempre com muita responsabilidade, paixão e ousadia. Desejo cada vez mais sucesso e que novas pessoas possam ouvir o trabalho de vocês. Abraço de gol e tamo junto. Alô, pessoal do Ponta de Lança, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que mudou para melhor ou para pior depois da entrada da Liz e da Ju aí no projeto? Luiz, quando acabar a pandemia, espere o meu convite para você vir almoçar aqui, mas tem que esperar o meu convite, não pode vir se ser convidado, tá bom? Mas não se sente acuado não, tá bom? Beijo para todos vocês. Gente, minha mãe é muito coruja. Qual é a tua resposta, Luiz? O que mudou depois que eu e a Júlia, que é a nossa designer, né, entramos no Ponta de Lança? Assim, ó, é que nem aquela música do MC Pose do Rodo, cara, Voando Alto, é basicamente isso. Quando entrou a Liz, inclusive, como já dizia Marcos Carvalho, o encontro consonantal perfeito. Marcos Carvalho é um cara fantástico para apelidos, né? Então, o encontro consonantal perfeito, tudo mudou, muita coisa mudou. Até porque no começo a gente tinha a Carol, o Matheus, o Bruno, né? Eu e o Rubens, né? E eu acho que é isso, né? E o Marcos também. Então, aí quando tu entrou, primeiro, já foi uma botafoguense, né? Segunda botafoguense. Então, 2 botafoguenses no mesmo espaço é algo que eu nunca tinha visto. Não é uma piada, tá? Mas eu nunca tinha convivido com mais nenhum botafoguense, a não ser o Marcos. Então, era o único botafoguense que eu conhecia. Aí, minha querida, depois que entrou a Júlia, aí a gente jogou no 4-2-4, a gente foi pra cima e agora ninguém mais me segura. Torcedor do Fluminense, inclusive. A entrada da Júlia foi um marco pro projeto, porque, inclusive, vocês podem ouvir no último África em Pauta que o Marcos faz uma piadinha de mau gosto com o time de futebol da Júlia chamado Fluminense. E ele sempre falava assim: tudo bem, pode convidar qualquer pessoa aí, mas só não me convide torcedor ou torcedor do Fluminense. Aí veio a Júlia, ele teve que ficar calado. Mas hoje todo mundo é amigo, ele até convive bem aí com pessoas torcedoras do Fluminense, né? Ele até tem agora uma amiga torcedora do Fluminense. E aí vocês foram muito importantes, inclusive a senhora, sua mãe, é uma pessoa maravilhosa. Já digo aqui, se quiser tomar meu lugar no podcast, ela pode tomar, ela tem esse direito, tá bom? E em breve
eu já falei lá, hein, na entrevista do Desembola, em breve, assim que tudo isso acabar, eu serei convidado para um almoço, para uma janta na família da Liz e da Júlia. Ela me convidou pra isso? Não me convidou, mas eu já estou me convidando mais uma vez aqui neste episódio, até fim dessa pandemia, em algum momento da minha vida, eu serei convidado para ela, se Deus quiser. Tá convidado. Sabe já. Obrigado, Tia. Eu acho que eu respondi bem, né? Respondi bem. 2 filhas maravilhosas aí, muito talentosas. Inclusive, Liz, artistas, né? Acho que tem alguma coisa pra falar que eu esqueci no começo do episódio. Sim. Eu fico com vergonha de falar, mas eu vou falar. Quem acompanha o Ponta de Lança sabe que em fevereiro a gente lançou um podcast especial, Odum, sobre carnaval. Que eu narrei, eu fiz o roteiro e eu fiz as capas também em colagem analógica, porque eu tenho essa minha faceta também, gente. Sou meio artista, faço colagem analógica. E é uma coisa que eu já fazia assim, há alguns anos, e esse ano eu consegui atingir mais uma etapa e eu tô com uma exposição em cartaz no Centro de Artes da UF. Por causa da pandemia, ela é virtual, então todo mundo pode acessar uma exposição sobre Lima Barreto, que completou 140 anos no dia 13 de maio. Lima Barreto, o Protesto Eterno, está disponível no link bit.ly/Protesto Eterno. Vocês podem acessar, não é uma exposição só minha, é uma exposição coletiva, tem vários outros artistas pretos, de várias linguagens, tem foto, tem ilustração, tem várias coisas, e acho que vale muito a pena vocês conferirem. Falei bem, Luiz? Como eu disse, eu ando com pessoa famosa agora, então a gente tem que expor essa faceta aí, que não é todo dia que a gente anda com pessoas que tem coisa exposta. O Bruno lá também, né, com slam, trabalha com clipe, trabalha, né, com arte. O Marcos já falou engano. Então, assim, é interessante a gente ter aí pessoas famosas no Ponta de Lança, tá? Qualquer coisa aí, chamem a Liz Ramos, a melhor artista do grupo. Não posso dizer a melhor artista, porque nós temos outras artistas no grupo. Uma das melhores. Não quero criar um racha na família. Uma das melhores, tá bom? Inclusive, também agradecendo aí, como a Liz também já agradeceu no começo pro Matias Pinto, lembrando que aí vai mais um off final aqui pra vocês, um off meu no caso, que é falando do dia que a gente foi divulgado pelo Xadrez Verbal, né, que é um podcast que a gente tem um carinho grande, assim, né, pelas pessoas também, o Felipe Figueiredo, o Matias Pinto, né, que se tornaram muito próximos da gente. O episódio que a gente foi divulgado no África em Pauta, ou era o Boletim Covid-19? Agora eu não lembro. Acho que era o Boletim Covid-19. Eu acho que era boletim ainda, né? Isso mesmo. Antes do África em Pauta, né? Foi ali o filho do África em Pauta. O pai, né? Do África em Pauta, ou mãe, não sei. O Marcos gravou, Liz, esse episódio, que foi divulgado por eles, pelo Xadrez Verbal. Sabe onde? Gravou no banheiro. Agora eu coloco uma música aí, triste aí, pro pessoal nos apoiar. Gravou no banheiro. Gente, construa um estúdio pra gente, paguem a gente. A gente implora. É verdade. Faço esse pedido da Liz, o meu também. Por favor, nos dê um estúdio aí, sei lá. Ou nos Mas o Marcos tem dessas, eu acho que ele já gravou no ônibus também. O Marcos é fantástico. O homem, ele faz reunião com a gente na fila do mercado. Ele é um cara que não tem tempo ruim pra ele. Ele faz na bicicleta também. Ele tá na bicicleta e ouvindo a reunião. É impressionante. A vida do podcaster de baixo orçamento. Exato. Esse bordão do Marcos já está gravado na história brasileira dos podcasters. É fantástico esse bordão. E é isso, primeiro episódio, né, gravado no banheiro, porque ele não tinha um outro lugar que ele poderia gravar sem fazer barulho, né, e ele gravou. Então, se você se comoveu com essa história, faz o Pix pra nós, ou entra no nosso plano aí, gente. Porque a gente vai poder ter um microfone, uma coisinha legal, assim, pra que os cachorros não latam à nossa volta, e o Marcos não precisa gravar no banheiro de novo não, tá? Então, é menos isso. Então, senhora Liz Ramos, tivemos aqui a honra de falar sobre esses 2... A gente não falou quase nada, né, sobre os 2 anos, são muitas coisas, foram muitas vitórias internas nossas, né,
A gente evoluiu muita coisa junto, a gente foi reconhecido em outros lugares em 2 anos, num projeto que foi sempre aí tocado de forma totalmente independente e através de um esforço extra que a gente sempre colocou no episódio, né? Apesar de a gente ter as nossas realidades em outros lugares, né? Estudo, trabalho, a gente sempre se manteve firme para trazer a melhor informação, o melhor conteúdo pra galera. E Liz, quem diria, né, cara? Chegamos então aí, vamos completar 18 de maio, 2 anos, mais fortes do que nunca, hein? Por incrível que pareça, apesar do Brasil, como já diria o poeta. Nada para o ponta de lança, gente. Impressionante. Estou muito feliz de fazer parte disso aqui. Muito feliz com os 2 anos do Mama África FC e do ponta de lança. Eu não me imagino sem o ponta de lança. Eu acho que é uma coisa que eu sinto, mas que eu já ouvi da boca de outros PDLs falando: o ponta de lança mudou a minha vida. Pô, eu entrei e eu precisava do ponta de lança. Eu não sabia, mas eu precisava do ponta de lança. Eu acho que eu já ouvi outras pessoas falando disso. Ai, gente. Não tava no roteiro, não, hein? É verdade, gente. É improviso. É freestyle aqui. E é verdade. Eu acho que eu já ouvi o Marcos falar isso. Eu acho que eu já ouvi com outras palavras você e outras pessoas falarem isso. E vida longa pra gente, né? É isso. É isso. Eu não tenho tudo que eu falar aqui, porque no grupo eu já sou criminalizado pelo fato de ser uma pessoa emotiva. Já me proibiram de mandar áudio longo no grupo do Ponta de Lança. Estou proibido, não mando mais áudio acima de 30 segundos. Proibido, silenciado, na verdade. Isso é uma pessoa muito emotiva, mas isso aí não teve, ninguém se revoltou nada contra isso, não. Mas é impressionante como o Ponta de Lança é importante para a vida de todo mundo, né? E como a gente conseguiu se conectar. E a gente conseguiu se conectar com os nossos irmãos do continente. Isso foi algo tão natural, tanto da parte deles, né? Quem vive no continente africano, como nós aqui, da diáspora. Então, é muito importante esse projeto. Acredito que cada vez mais a gente tem conseguido a admiração e reconhecimento de pessoas, porque tudo que a gente faz, né, Liz, é muito real. Se a gente desse, talvez, 100% do que a gente tem no Ponta de Lança, ele não teria dado certo. Então, a gente precisa dar 10% a mais, às vezes, quase sempre, para trazer sempre o melhor para vocês. Então, é basicamente isso. Se a gente desse 100% nesse projeto em 2 anos, talvez ele tivesse parado no caminho. Em algum momento, a gente tivesse perdido, né, com a nossa rotina. Se fosse apenas um projeto para trazer uma informação ou algo de forma, assim, muito objetiva, ou porque, a gente tá fazendo isso porque tem que fazer, a gente já se acostumou, já entrou na rotina. Mas não, né, a gente sempre se mantém tentando inovar, tentando trazer coisas novas, porque o feedback de vocês que nos ouvem também é sempre positivo, na maioria das vezes, mesmo se não for, se for uma crítica construtiva, a gente sempre vai aceitar também. Então, queria agradecer novamente a Liz, queria agradecer a toda a galera que nos segue, nos seguiu nesses 2 anos, e que é só o começo, né, cara, é só o começo de um projeto aí que já tá mudando a história, adoro falar isso, já tá mudando a história, sim, né, da podosfera brasileira, assim como outros grandes projetos também no Brasil, onde se tem debate sobre África, porque é isso, né, a gente não inventou nada, a gente não inventou a roda. Várias outras pessoas ou outros coletivos, enfim, falam sobre o continente africano a partir de outra perspectiva e todas elas se entrelaçam em uma coisa muito maior, né? E o Ponta de Lança é parte disso, parte de um todo muito grande e a gente contribui da forma que a gente consegue e cada vez melhor. E se você nos apoiar no financiamento coletivo, se puder, vai ser muito importante, tá na descrição do episódio, porque a gente está entrando no momento que a gente está querendo expandir nosso projeto para trazer mais informações para vocês e virar referência aqui no Mama África FC e assim nos outros podcasts, no Continente e no África em Pauta, beleza? Então vamos embora, Alice. Pega o carro aí. Vamos. Não sei dirigir, mas vou a pé. Não sei nem andar de bicicleta, mas vou a pé. Então é isso, a pé ou de carro, de moto ou de bicicleta, o Ponta de Lança sempre estará nos seus ouvidos. Daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 4 anos, daqui a 40 anos, o Ponta de Lança vai estar nos seus ouvidos, beleza? Muito obrigado, vamos comemorar esses 2 anos, mandem DM pra gente, se você tiver alguma memória interessante pra falar, esse episódio aqui eu lembrei no momento da minha vida, foi importante pra mim, mande pra gente que a gente vai publicar de alguma forma o depoimento de vocês e como o Ponta de Lança influenciou vocês
na caminhada nesses últimos 2 anos, ou desde que você nos ouviu, beleza? Então é aquilo, não esquece que ponta de lança é paixão por ousar, e agora cada vez mais, por mais paixão e por mais ousadia. Até daqui a 2 semanas no Mama África FC. Tamo junto! Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.